A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante, a certeza da salvação. E eu espero que Deus em Cristo confirme isso no teu coração também. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, nos ajude a alcançar aí 100 mil alunos, já estamos muito perto dos 100 mil inscritos e eu conto com você também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico, discipulado para novos convertidos. Você encontra todas as nossas classes aqui na descrição desse vídeo, organizadas para você ter acesso a esse material e ficar à vontade através dessa ministração. É claro também que nós temos um trabalho todo especial para as classes de adultos e jovens, e você pode estar divulgando também esse material, que é o nosso site do Facilita EBD, para alguém que estuda essas classes que você conhece também. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos adolescentes. Vamos trabalhar sobre o tema, a certeza da salvação. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a lição traz para você. A primeira leitura bíblica, que está em Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39. Lê esse texto compassadamente em sala de aula com os teus alunos e deixa Deus te usar. A segunda base está em Romanos capítulo 8 agora, versículo 16, que é a mensagem da nossa lição. Que Deus em Cristo te use na escola bíblica, para a glória do seu nome também. Iniciando a tua lição, esclareça para o teu aluno o que é a salvação. A salvação é, sim, o plano extraordinário de Deus através da morte de Cristo no Calvário. A morte de Cristo no Calvário é a morte substitutiva. Ele toma o nosso lugar. É também parte do plano de Deus, com base em João capítulo 3, versículo 16. A salvação faz parte de um ato também da misericórdia divina. E como nós podemos então conhecer essa salvação e definir essa salvação para explicar para os nossos alunos? Nós conhecemos a salvação através de Jesus. Jesus, ele é o princípio da salvação. Ele é aquele que abre a porta para termos o acesso a Deus. Afinal de contas, ele é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que nos leva ao Pai. Nós precisamos entender que a salvação é um ato soberano de Deus, um ato da sua infinita misericórdia e graça. Pela sua bondade, pelo seu amor, ele nos reconciliou consigo mesmo. Isso quer dizer que Deus nunca foi pego de surpresa. Isso quer dizer também que quando o homem pecou, Deus já sabia. E por isso, desde a fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, ele já planejou o resgate. É um ato da soberania de Deus, é isso que eu estou definindo para você. E você também percebe que a salvação é um ato da soberania de Deus e ao mesmo tempo um ato desse amor de Deus. Desse Deus que é amoroso, que deseja se relacionar conosco de uma forma muito especial. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículos 10, 11 e 23. Nós estávamos afastados de Deus por causa da nossa condição pecadora. O pecado nos afasta de Deus, mas esse Deus vivo providencia um meio para que nós possamos então retornar para a sua presença. Ele já providenciou o meio. O meio foi estabelecido pela morte de Cristo. A salvação vem somente através de Jesus. O ato da soberania de Deus demonstra então que Deus já nos escolheu antes que nós pudéssemos ter vida para sermos salvos por Jesus. Mas ele também nos permitiu o livre-arbítrio, de termos então a oportunidade, pela misericórdia dele, da graça dele, de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E isso aqui é um ato da soberania, da misericórdia de Deus. Em segundo lugar,
eu quero destacar para você que a salvação também é um ato da misericórdia de Deus, da graça de Deus. A misericórdia significa olhar para o miserável, olhar para o necessitado, um olhar de compaixão. A graça significa favor imerecido e manutenção também da obra criada. Isso quer dizer que Deus nos amou primeiro, olhou para conosco com misericórdia, com olhar de misericórdia. Nós estávamos na situação de miseráveis, afastados de Deus, afastados da sua presença, no lamaçal do pecado, e Ele nos amou. E por isso agora, através de Jesus, pela fé, nós experimentamos então essa salvação. Para termos a certeza da salvação, precisamos reconhecer Jesus como o nosso Salvador. A partir do momento que você reconhece Jesus como o teu Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada no teu coração. Ele entra, arruma a casa, organiza tudo e agora te convence do pecado, da justiça e do juízo, te guiando agora para uma nova vida com Deus. Na aula passada, a gente pincelou aqui a respeito das maneiras, dos atos que nós encontramos do processo da salvação. Essas maneiras se iniciam com o perdão, com a justificação, com a regeneração, com a santificação e também com a adoção. A salvação é um ato também de Deus nos adotar agora como filhos. Em Jesus, nós agora somos filhos de Deus, família de Deus, povo de Deus. Entendendo isso aqui, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical. Tudo está completado. Esse é o primeiro ponto, trazendo o sentido que o plano de Deus deu certo, que o plano de Deus funcionou, que o plano de Deus estabelecido em Jesus é o maior plano de toda a história, desde a criação do mundo, que nos resgata agora para a presença de Deus. Você foi resgatado pela presença de Jesus, pelo amor de Jesus e a ação de Jesus. Em Cristo agora nós temos a oportunidade de termos um relacionamento agora com Deus. Então o plano deu certo. O primeiro subtópico destaca para a gente que o plano de Deus deu certo. Deus, em seu ato soberano, na sua infinita misericórdia e graça, nos amou primeiro. E o que Ele estabeleceu na cruz do Calvário deu certo. O Antigo Testamento traz diversos símbolos para a gente. Por exemplo, no Antigo Testamento nós conhecemos a Deus a partir de alguns símbolos, a partir de algumas leituras. O ato do povo sacrificar a Deus, de oferecer um sacrifício no altar, era um sacrifício passageiro, onde as pessoas sacrificavam animais para pedir então o seu perdão. O plano de Deus deu certo por causa da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, que é substitutivo, que nos leva então para próximo de Deus. Eu espero que você aprenda sobre isso. Guarde isso também no teu coração. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: amigos de Deus. Como nos tornamos então amigos de Deus? Nós que estávamos no estado de pecadores, afastados do plano de Deus, afastados da glória de Deus, através da morte de Jesus, agora nós somos chamados de amigos de Deus, filhos de Deus, para um relacionamento. Então a salvação sempre aponta para esse relacionamento. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós não podemos ter amizades com esse mundo. Observe, amizades com esse mundo não é no sentido de você ter amigos que não são evangélicos, mas é no sentido de você abraçar os desejos do mundo, abraçar o pecado que o mundo oferece. É nesse sentido. Por isso, Tiago, capítulo 4, versículo 4, orienta que se nós não estivermos em santificação, em uma vida de consagração, nós não podemos ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento fala exatamente de uma verdadeira amizade com Cristo. Deus, ele quer ter um relacionamento com você. E esse relacionamento é estabelecido por causa de Cristo. E essa amizade, ela é estabelecida agora porque Cristo nos resgata da condenação. E por causa desse resgate, agora nós pertencemos a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E a partir desse momento nós somos servos, amigos, filhos, somos adotados por Deus, faz parte do processo dessa salvação.
Eu espero estar te ajudando até aqui. Vamos avançar então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Os inimigos então dos filhos de Deus. Esse é o segundo ponto. Observe que nesse segundo ponto, nós que estamos tendo agora um relacionamento com Deus por intermédio da salvação, precisamos então compreender que essa salvação foi oferecida pela graça de Deus. Mas em todo tempo o inimigo nos tenta para que saiamos dessa presença de Deus, desse relacionamento com Deus. Ele tenta o teu aluno, ele tenta você, para que você se afaste da presença de Deus. E diante disso, nós vamos conhecer quem são esses três inimigos. O primeiro está no primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: o tentador. O tentador, esse é o primeiro subtópico. O tentador é o inimigo das nossas almas, também conhecido pela Bíblia como o diabo, Satanás. Tem uma base bíblica em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele é o nosso inimigo. Ele trabalha contra a obra de Deus e trabalha também contra você. O objetivo dele é te afastar da presença de Deus, provocando em você frustrações, provocando em você também a desobediência, provocando em você o desejo de abraçar o mundo. Mas quando estamos em Cristo agora, nos firmando com Deus, a salvação ela nos traz essa garantia de que em Cristo agora nós vencemos o tentador. Quando estamos firmes com Jesus, na firmeza da autoridade de Cristo, o inimigo então bate em retirada, porque a nossa vida agora é comprada com o preço de sangue, o preço de Cristo. E é importante entendermos que se nós resistirmos ao diabo, em Cristo, ele fugirá de nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então a melhor maneira de vencer o inimigo é estando firme em Cristo, permanecendo com Cristo, caminhando com Cristo. Avançando, o segundo subtópico fala do segundo inimigo, o mundo. O mundo, ele traz então esse desejo de nos afastar da presença de Deus. Quando me refiro ao mundo, estou me referindo não ao globo terrestre, mas estou me referindo exatamente ao governo desse mundo, ao sentido mal, ao mundo que está corrompido pelo pecado. Nesse sentido, o mundo então te leva para o pecado, te leva então para distante de Deus e te conduz para o inferno. Mas com Cristo, a nossa maneira de enxergar o mundo agora é diferente. Ela passa a ser guiada pela cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã te guia agora para perto de Deus. O mundo jaz no maligno, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Mas nós, que estamos em Cristo, não estamos mais nas trevas desse mundo, porém estamos na luz, que é Jesus. Ele que traz essa garantia desde o princípio, que traz essa garantia a partir da sua salvação. Então, Jesus, nós estamos livres agora do mundo e vencemos o mundo a partir das nossas escolhas que estão firmadas em Cristo. O terceiro inimigo que nós encontramos está no terceiro subtópico, a carne. A carne na Bíblia traz um sentido espiritual aqui. É exatamente a nossa tendência má, natural, afetada pela queda, afetada pelo pecado, que nos conduz para longe de Deus. A carne, infelizmente, foi afetada pelo pecado. Nós só vamos estar livres da carne, desse corpo, a partir do momento em que tenhamos uma santificação com Jesus e a partir do momento, então, do arrebatamento da igreja, que o nosso corpo será transformado em uma santidade plena. Mas, em todo o tempo, a nossa vida ela é conduzida pela carne e, às vezes, a nossa carne nos leva ao pecado. Mas, quando conduzimos a nossa carne pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, essa carne passa a ser domesticada e passa a servir a Deus, para a glória de Deus. No sentido, então, de adorar ao Senhor pela beleza da sua santidade, de colocar, então, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas ações para a glória do Cordeiro. Avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. Terceiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: seguros no amor de Deus. O que garante aqui a nossa salvação é essa segurança do amor pleno de Deus. Nós vencemos a carne, vencemos o tentador, vencemos o mundo por causa do amor de Deus em nós. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: nossa perfeita salvação.
A salvação em Jesus ela é plena, completa e favorável àqueles que creem em Jesus pela fé. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz que Cristo então garante a nossa salvação. A garantia da nossa salvação está em Jesus. A Bíblia afirma muito bem que quem ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Em Jesus nós temos então a firmeza dessa salvação, a garantia dessa salvação, essa vida para a glória de Deus. Romanos capítulo 8, 38 e 39, Paulo diz que nada nos separará do pleno amor de Deus. Provações, frieza espiritual, perseguição, nada pode separar do amor de Deus. Somente se você desejar ir para o pecado. Mas a partir do momento que você está firme em Jesus, nessa firmeza, nada pode te abalar desse amor de Deus. Esse amor que te envolve, que te agraça, que te deixa cheio da presença de Deus, que te apresenta a maneira de viver para com Deus, esse amor te leva então para o processo dessa salvação que te conduz para o céu. Para fechar a aula de hoje, segundo e último subtópico trata sobre o seguinte assunto: a certeza da salvação. Como nós podemos ter essa certeza da salvação? Mediante o Espírito de Deus que habita em nós, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo que habita em nós, na vida do crente, ele dá essa certeza da salvação. Ele te ajuda então a ter concretude da sua fé. A partir do momento que você está firme com Jesus, o Espírito Santo conduz você, guia você, e a própria palavra também nos apresenta essa maravilhosa graça e a confirmação dessa salvação pelo fato de crermos em Jesus nesse amor, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 20. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula, que essa palavra edifique você. Se você puder, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, acompanha a nossa rede social, Nossa Vida Pastoral. Se você está afastado de Jesus, quer voltar para a igreja, olha, você pode comentar aí no comentário dizendo, olha, eu quero voltar para Jesus, ou então utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escanear esse leitor aí, esse código, e preencher o cadastro, nós vamos orar por você. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês também alguns textos que podem edificar a tua vida a crescer em Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem edificar a tua vida ministerial. Discipulado do Mark Davis, material muito legal, vai te ajudar muito a crescer em Jesus, conhecendo sobre a prática do discipulado. Também, proclamando boas novas, um texto do Timóteo Carriquet, esse material muito bom, pode te ajudar muito a conhecer a respeito do nosso papel em anunciar a salvação, e também Eleitos Mais Livres, do Norman Gleiser. Esse material muito legal pode te ajudar a crescer em Cristo. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 11, onde nós vamos tratar sobre a importância da fé. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.